Olá malta, sejam bem-vindos de volta ao canal. O meu nome é Moisés e no vídeo de hoje trago-vos as contas finais desta última empreitada. Ao longo dos vídeos da Home Tour perguntaram-me várias vezes nos comentários e por mensagens, queriam saber qual era o custo total da intervenção, porque eu referi ao longo dos vídeos que era muito difícil, uma vez que a empreitada foi uma empreitada geral, dividir os custos por divisão. Apesar de ter tentado fazê-lo, não pintava o panorama total. Portanto, este vídeo é dedicado a apresentar-vos todos os custos, ponto a ponto. Tentei fazê-lo da forma mais discriminada possível. Também quero partilhar convosco a estratégia que adotei neste processo, ou neste projeto, para tentar reduzir os custos, que eu acho que é uma das coisas fundamentais que vocês devem ter em conta para tentarem concretizar os vossos projetos dentro do orçamento que têm disponível. Por isso, sem mais, vamos a isso, mas antes de mais, por favor, deixem o vosso like, subscrevam ao canal, partilhem e qualquer dúvida, por favor, coloquem na caixa dos comentários. Vamos a isso. Então, malta, antes de vos mostrar todos os valores, quero partilhar convosco a estratégia que eu adotei. Basicamente, ao entrar neste processo, o valor da adquisição do imóvel já foi um valor perto do meu limite. Portanto, a nível de obras, eu tinha de adotar todas as medidas necessárias para conseguir executar e levar até ao fim este processo, ainda para mais pelo facto de eu ter mesmo de executar uma obra de remodelação total e profunda pelo próprio estado original do apartamento, ou seja, eu não podia, neste projeto em concreto, deixar alguma zona por fazer ou alguma zona por intervir. Portanto, tive de fazer uma ginástica enorme, quer em fase do projeto a desenhar isto, quer na fase da escolha dos materiais, quer na seleção dos empreiteiros e subempreiteiros deste processo, porque efetivamente as contas já nesta fase já eram muito reduzidas e eu precisava mesmo de chegar ao fim desta intervenção com todas as áreas ou com a totalidade do apartamento intervencional, por assim dizer. Por isso, a primeira coisa que eu fiz foi estabilizei o projeto, como vocês já viram nos vídeos anteriores, criei ali a lista de quantidades e comecei a pedir orçamentos. Os valores estavam completamente desenquadrados da minha realidade, não da realidade do mercado, mas das minhas possibilidades, até, não da minha realidade, das minhas possibilidades. Decidi ter uma abordagem diferente daquilo que eu inicialmente tinha pretendido, que era, eu queria uma obra-chave na mão, em que eu controlava todo o processo, mas só tinha um interveniente, só um interlocutor, e estava feito. Passado 3 ou 4 meses, entregava-me a chave do apartamento completamente remodelado. No entanto, isso tem um custo. Aquilo que fiz foi encontrar efetivamente um empreiteiro geral de confiança, que consegui visitar outras obras, que era conhecido de alguns colegas meus. Portanto, eu com esse empreiteiro tive uma conversa bastante aberta, mostrei-lhe o projeto, fizemos algumas visitas ao imóvel antes de começarmos a obra para explicar pormenorizadamente toda a intervenção, porque ela já estava muito bem delineada na minha cabeça e no papel e nas quantidades, e chegámos à conclusão de que para conseguirmos executar isto, a melhor abordagem seria eu proceder à compra de todos os materiais, ok? Para além dos materiais, ele não iria assegurar a parte nem elétrica, nem as janelas, nem a cozinha, ou seja, quando falo em cozinha é bancada e eletrodomésticos, porque ele iria acrescer sempre uma margem de lucro que não faria sentido, tendo em conta que eu não tinha assim essa margem no meu orçamento. Portanto, chegámos aqui a um acordo em que ele colocaria toda a mão de obra e que colocaria alguns materiais muito básicos, mas todo o restante recairia na minha responsabilidade e na minha carteira. Agora, isto tem sempre um lado menos positivo, que é a parte de as quantidades e as encomendas ficam à nossa responsabilidade. Se há algum erro no cálculo de quantidades ou por aí fora, não temos a quem dizer, olha, erraste, fica por tua conta. Não. Portanto, é muito importante, se vamos adotar esta estratégia, termos muito bem afinadas as quantidades
repassarmos as quantidades com o subempreiteiro ou com o empreiteiro para vermos se nos enganamos de alguma forma, se não estamos a ver muito bem o filme, porque depois, se nós tivermos alguma rotura de material ou de stock, podemos ter um problema. Falta-nos pavimento na cozinha, falta-nos o pavimento do quarto. É uma estratégia que vos vai permitir reduzir os custos, mas tem este senão que vos alerto para terem mesmo fazer uma triagem exaustiva das quantidades para nada falhar. Temos aqui a primeira rúbrica deste mapa de quantidades. Eu organizei o mapa pelas quantidades em metros quadrados ou em unidades, pelo preço unitário e pelo total desta conta. Portanto, aqui o primeiro valor, vou começar com todos os materiais que eu comprei e depois passo às subempreitadas, aos outros trabalhos de avulso que foram contratados. Portanto, eu, para o pavimento e as paredes da cozinha, que foi uma cerâmica, pavimento e paredes cerâmicas da marca Pamesa, foram 43 metros quadrados, mais coisa, menos coisa, e por metro quadrado isto custou 29,40 já com IVA. Portanto, isto dá sensivelmente para toda a cerâmica da cozinha 1.250 euros. Depois temos aqui a cerâmica do pavimento das duas casas de banho, ok? E a cerâmica das paredes destas duas casas de banho, que apesar de serem da mesma gama, a mesma cor e tudo igual, o acabamento final, ou seja, o chão tem de ser antiderrapante e as paredes não. Portanto, eu tive de separar aqui, como podem ver, o valor unitário do pavimento é ligeiramente mais caro, precisamente por esta questão do acabamento final. Coisa que no caso da cozinha, quer o pavimento, quer as paredes é a mesma cerâmica, com a mesma dimensão e com o mesmo acabamento. Por isso, eu englobei toda a área e toda a área teve o mesmo custo por metro quadrado. Okay? Depois temos aqui o pavimento flutuante, como vos mostrei no vídeo da sala, salvo erro. É um pavimento isolado, ou seja, ligeiramente mais caro que um pavimento flutuante normal, mas mesmo assim consegui encontrar a cor que pretendia numa marca e numa gama que me oferecia quer a resistência aos atritos, aos riscos e à utilização, quer a durabilidade à água e por um valor que, como podem ver, não é nada por aí fora. Portanto, eu consegui fazer todo o pavimento deste apartamento, tirando casas de banho e a cozinha, por 919 euros, mais a cortiça e o filme em PVC. Malta, porque nós sempre que colocamos um pavimento flutuante, temos de pôr camadas de subbase, em que elas podem ser mais ou menos caras, porque temos mantas acústicas, isolamento térmico, barreiras anti-vapor, ou seja, há uma panóplia de soluções que nós podemos colocar sobre o nosso pavimento flutuante que vão conferir-lhe outras propriedades para além do acabamento e da resistência superficial que ele tem. No meu caso, como a construção não é uma construção fraca, pelo facto de estar aqui no resto do chão, não tinha assim grandes necessidades nem grandes características que eu devisse impingir ou munir a este pavimento. Portanto, optei só por uma manta de cortiça de 2 mm e um filme em PVC para servir de uma barreira para vapor ou uma barreira, enfim. É uma solução das mais simples e, como podem ver, as duas mantas, neste caso, por metro quadrado, ficaram a 5,45 €. Depois temos aqui sanitas. Honestamente, quer nas sanitas e no bidé não estive com grandes intenções nem grandes aspirações, portanto são sanitas e bidés da Sanitana, da gama mais económica possível, ok? Aqui nas bases do chuveiro, efetivamente foi aqui um dos toques que eu queria dar a este projeto. Portanto, as bases do chuveiro são em resina e elas são de enorme dimensão, daí o valor ser mais avultado. Não estamos a falar de bases de chuveiro brancas correntes, portanto estas aqui no Leroy e noutras marcas são muito mais caras. Eu consegui mesmo ir a um dos fornecedores
e tentar reduzir também aqui o custo. A vantagem destas bases é que elas são de grande dimensão e dá para serem cortadas em obra, ok? E adaptarem a todos os cantos e as medidas e as nuances que nós tivermos na nossa casa de banho, coisa que uma base de chuveiro normal não permite. Portanto, eu achei que isto, apesar de ser uma solução um bocadinho mais cara, dá outro ar a ambas as casas de banho, e no caso da casa de banho grande, permitiu-me fazer mesmo o chuveiro por inteiro. Estamos a falar de um chuveiro com 2,40 m. Literalmente cabem 3 ou 4 pessoas dentro do chuveiro. Depois passamos aos resguardos, também são resguardos em vidro, de ótima qualidade, realmente rígidos, ou seja, não temos aquelas situações que às vezes se vê por aí em que toda a queixilharia ou todos os perfis abanam por todo lado e é tudo plástico. Não, é tudo metálico, muito bem afinado, uma solução bastante robusta. Como é óbvio, isto também se paga. Portanto, aqui para o resguardo ou o frontal em vidro do grande foram 485 € e para o pequenino, que não é assim tão pequeno, foram 344. Depois, para as colunas misturadoras de cada uma destas bases foram 200 € cada uma. Volto a repetir, todos estes valores já têm IVA, ok? Depois faltavam as torneiras dos 2 lavatórios e do bidé, foram 85 € cada. Depois passamos aqui a tal solução ou ao tal produto que eu acho que mudou mesmo esta remodelação como um todo, que foram todos estes elementos em PVC de alta densidade. Começamos pelo rodapé, que é um rodapé de 11 cm, com um desenho anos 80. Portanto, é o rodapé para todos os compartimentos que tinham pavimento flutuante, ou seja, sala, corredores e os 3 quartos, ficou por 895 €, nada caro. Podem ir ver outras soluções na net e vão ver que chegam a estes valores ou superior. Depois temos as molduras em PVC da sala, que foram aquelas molduras que serviram para fazer os painéis de voacerie na sala e que também apliquei nas portas dos quartos. Todas elas ficaram por 733. Depois temos aqui as rosetas que eu utilizei em todos os candeeiros dos quartos e da sala. Depois temos a sanca perimetral da sala, toda ela ficou por 158 €. Estes valores dos PVCs já têm aqui diluído o valor da cola. E todos estes materiais precisam de uma cola específica para não degradar o material, e nestes 4 valores que eu vos apresentei já está dividido ou já está diluído este valor. Depois temos aqui uma coisa que também foi à parte, e eu esqueci de me referir no início do vídeo, que foram os roupeiros. Portanto, todas as carpintarias não estavam incluídos na empreitada geral. Portanto, por roupeiro, todos eles, como puderam ver nos quartos, são de grande dimensão, ok? Temos 3 roupeiros, um por cada quarto, cada um deles custou 833 €. Depois temos o tampo e o resguardo, ou o backsplash, da cozinha em mármore Lioge italiano, em que ambas peças, estamos a falar de 5,5 m lineares, quer do tampo, quer do resguardo, ok? Ambas com transporte e com montagem ficou por 1.600 €, números redondos. Depois também com transporte e montagem, os 2 lavatórios em mármore das 2 casas de banho ficaram cada um por 427. Depois temos aqui uma das grandes fatias desta empreitada, que foi a cozinha, que neste caso, como vos expliquei no vídeo que fiz da cozinha, os valores que eu estava a obter sistematicamente só por um mobiliário rondavam o triplo do valor que aqui vem. Portanto, foi a opção mais barata que me permitiu realmente concretizar aquilo que eu já tinha idealizado na fase do projeto. Portanto, todos os móveis da cozinha ficaram por 3.000 €, números redondos. No entanto, quis fazer um exercício agora recentemente por causa de um outro projeto, e a mesma cozinha no IKEA já sofreu um incremento de 30%, malta. 30%. Se eu quisesse fazer a mesma cozinha hoje em dia, ia-me ficar 30% mais caro do que isto. Portanto, conseguimos ver que realmente a inflação está a afetar todos os setores, e no caso da construção ou da decoração está a ter um impacto brutal. Depois também
Temos aqui os lavatórios do IKEA, que não é o lavatório, é o móvel do lavatório, ou seja, por baixo da pia que eu fiz em mármore, escolhi 2 móveis da série God Morgan do IKEA, em que eles são mesmo, ou seja, eu desenhei o lavatório em pedra à medida dos móveis, mas quem não sabe parece que é uma solução integral e quase de algum desenhador qualquer, porque realmente a solução está muito bem idealizada. Depois temos aqui os eletrodomésticos, em que neste caso o que é que está aqui incluído nos 2700? Temos um frigorífico combinado Samsung, temos um forno AEG, uma placa Siemens, um termoacumulador Ariston de 100 litros, malta. Temos também uma máquina de lavar louça da marca salvo erro Hotpoint. A única coisa que não está aqui a nível de eletrodomésticos, porque eu já tinha e quis reaproveitar, foi uma máquina de lavar e secar roupa. Portanto, todos os eletrodomésticos de uma cozinha, e como ouviram as marcas, não são marcas económicas, todos ficaram por 2.782 euros. Comprei na Vorten, malta, um conselho que vos dou é: há outros fornecedores que podem ser mais económicos, mas se querem alguém de confiança, a Vorten tem uma vantagem. Se vocês encontrarem outros eletrodomésticos mais baratos, conseguem igualar o preço e fechar toda a encomenda com eles, têm garantia, fazem a entrega. No meu caso, eu comprei estes eletrodomésticos com 3 meses de antecedência, eles foram guardados nos armazéns da Vorten e depois foram despachados para mim 3 meses depois, sem qualquer problema e sem qualquer custo acrescido, que é uma vantagem. E depois temos aqui outra das grandes fatias deste empreitado, que foram as janelas. As janelas que eu tinha cá eram um alumínio anos 70 completamente estragadas. Fiz uma pesquisa exaustiva ao mercado, obtive mais de 15 propostas e a proposta efetivamente mais económica foram em janelas em PVC, e mesmo assim, dentro das janelas de PVC, para a mesma solução, tive discrepâncias de 1.000 e 1.500 euros entre os concorrentes. Acabei por optar por uma empresa chamada Windor, que se quiserem os contactos é só deixarem aqui na caixa de comentários. A empresa conseguiu, desde a adjudicação até a montagem, demorar um mês, que é ótimo para janelas. A montagem correu 5 estrelas, as janelas realmente têm um aspecto incrível, são robustas, estou numa zona bastante ventosa e elas são completamente herméticas, a nível acústico também são ótimas, e estas janelas incluíram os astores elétricos, ok? Estamos a falar de 6 janelas, em que no caso dos quartos é este tipo de janela, no caso da cozinha, como viram, é uma janela corrida enorme, ok? Em que tem 3 folhas de correr, portanto o valor está ótimo. Tem uma outra vantagem, esta empresa permite-vos candidatar aos fundos do Fundo Ambiental para troca de janelas. Portanto, também podem rever aqui algum dinheiro. Eu confesso que já tentei fazer esta candidatura, ela está feita há 4 meses, salvo erro, ainda não obtive a resposta final, mas pronto, quem não tenta, é só, ficam aqui com a dica que é, para além deste valor, ainda pode ficar mais em conta pelo facto de rever este fundo. Depois, a instalação elétrica também não estava contida na empreitada geral. A empreitada geral sim continha a parte de canalização, ok? De abastecimento de água e esgoto, mas a parte elétrica também deve ser contratada fora. No entanto, foi através de uma empresa que o empreiteiro geral conhecia, que era de confiança e com a qual já havia alguma articulação, que isto é fundamental, porque quando nós colocamos 2 ou 3 ou 4 intervenientes na mesma obra e que não conseguimos que falem a mesma língua ou que sejam minimamente coordenados, vão passar uns por cima dos outros e o resultado final vai ser catastrófico. Portanto, toda a instalação elétrica foram 3.900 euros já com IVA. Estamos a falar de interruptores em todos os quartos, no mínimo 3, porque são 2 nas cabeceiras da cama, a entrada do quarto, tomadas duplas nas cabeceiras nas mesas de cabeceira. Em todos os quartos tem tomadas duplas para a televisão, com ponto de rede e ponto de TV, iluminação com fartura no corredor, nas cozinhas e nas casas de banho,
quadro elétrico completamente novo, ATI, que é o ponto de entrada de rede ao apartamento, completamente novo, toda a cabelagem e tubagem nova, ou seja, eu não reaproveitei nada neste apartamento a não ser a tubagem que ia alimentar todos os quartos e a sala, e é só a tubagem, porque não queria estar a partir os tetos, mas a cabelagem foi completamente nova e toda a restante tubagem e aparelhagem foi completamente nova. Por último, a empreitada geral foram 20.630 euros, já com IVA. Aqui, como eu vos disse, contém toda a canalização e os esgotos, todas as demolições, com o transporte do entulho, contém também o pelador que eu fiz, quer nos tetos da casa de banho, do corredor, da cozinha, o pelador à volta dos roupeiros, a pintura de todo o apartamento, a abertura de todos os roços da parte elétrica, de águas e esgotos, a execução da betonilha em todo o apartamento, porque o apartamento tinha oscilações na ordem dos 3 cm dos quartos para a sala. Portanto, estamos a falar mesmo de uma intervenção completamente profunda, sem ser estrutural, mas ao mais alto nível. Demoli algumas paredes, no caso da cozinha, no caso da casa de banho secundária. Na sala tinha aquela parede que dividia a entrada da sala propriamente dita, portanto, uma intervenção muito profunda, que foi executada num prazo de 2 meses, e que realmente agora o resultado final, não tenho ponta de dúvidas que foi a escolha acertada. Dentro deste valor também está incluída a aplicação de todas as sancas que eu comprei, das molduras, de todo este trabalho acessório e quase decorativo, também está aqui incluído. Uma coisa que não está aqui incluída e que foi feita por mim, entre aspas, mas que devem ter em conta, acrescentar a este orçamento, caso não queiram ser vocês a fazer, foi a reabilitação das portas, em que todas estas portas foram reabilitadas por mim. Não está aqui considerado o valor, porque não quis contabilizar a minha mão de obra, mas ela tem valor, nem os custos do material de pinturas, lixas e por aí fora, que também foi outro tanto. Foi um capricho eu querer manter estas portas, porque eram portas maciças e porque tinham fechaduras dos anos 70 que eu realmente apreciava, mas não está aqui o valor considerado. Se quiserem considerar um valor de portas novas, estamos a falar de 5 portas a 100 euros cada, são mais 500 euros, mais a mão de obra, estaríamos a falar de 700 euros para portas interiores. Falta aqui também considerar a porta da entrada, que ela ainda não chegou, nem sei se vai chegar, estou aqui com alguns problemas no fornecimento. Estamos a falar que uma porta blindada ronda os 1000 euros, 950 euros, da gama baixa, ok? Também não está aqui. E a montagem da cozinha, ou seja, eu comprei a cozinha no IKEA por 3000 euros, números redondos. No entanto, toda a montagem foi feita por mim. Caso não queiram fazer vocês próprios a montagem, porque realmente é um processo que demorou só a montar móveis à volta de 4 dias contínuos, 8 horas cada dia, e depois mais um dia e meio para a fixação dos móveis propriamente ditos. Se não tiverem este tempo e esta paciência, o IKEA tem empresas certificadas que fazem a montagem por 750 euros no caso da minha cozinha. É uma questão de irem a falar ao IKEA e eles por metro linear já têm este valor tabelado. Mas já sabem que pelo menos por uma cozinha com 5 metros lineares o valor rondará os 750 euros. Por último, isto quanto é que totaliza, Moisés? Qual é o valor total da tua obra? Malta, o valor total da obra foram 49.319 euros e 84 cêntimos. Vamos dizer, poxa, como é que tu fizeste isto? Como é que eu fiz isto? Com muita paciência, muita ginástica e obviamente não tudo com capitais próprios, nem tudo a pronto pagamento. Já vocês perguntaram noutros vídeos e em comentários como é que é feito os créditos para as obras, é possível haver simultaneidade de créditos, como é que esse processo se faz, etc, etc. Vou guardar isso para o próximo vídeo,
em que vos vou explicar realmente como é que consegui a parte financeira destes 49 mil euros, também a parte financeira na aquisição deste imóvel, qual é o valor, agora que já sabem o valor das obras, se eu quisesse vender este imóvel atualmente, qual era o valor mínimo para não perder dinheiro. Também queria-vos aproveitar no próximo vídeo vos mostrar, com este valor de obras e com o valor da compra, qual é o valor de mercado atual de apartamentos nesta zona. Por isso, é tudo por hoje. Por favor, não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar o vosso like e os vossos comentários ou sugestões. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem que eu partilhe alguma das empresas ou dos materiais que viram ao longo deste processo, também deixem nos comentários e até para a semana.